Fala pessoal, fazer aí o vídeo de fechamento da semana, dar aquela geral no mercado. Até antes de começar, quero reforçar que eu estou fazendo a minha Black, vai acabar nesse fim de mês, né? Onde eu estou oferecendo aí meu curso gravado com 15% de desconto e que vai te dar acesso não só ao conteúdo, mas também grupo no WhatsApp e a minha sala educacional, tem lives todos os dias e que vai até agora o mês de dezembro, tá bom? Então, se você tem interesse em aprender, você que me acompanha por aqui, gosta do meu conteúdo, da forma que eu uso os gráficos, né, os gráficos, análise técnica, me chama aí no privado, para onde você me acompanha e vem fazer parte. Eu também abri aí uma janela para mentorias individuais, embora o tempo hoje é um pouco escasso. Se você tiver interesse, você me chama, que a gente conversa, alinha aí as ideias que você precisa, porque também eu vou ser forçado, por assim dizer, a dar uma suspendida aí nas mentorias individuais pelo critério aí de tempo mesmo que está um pouco mais escasso. Mas vamos aí ao nosso fechamento, né? Começando pelo nosso Ibov, né? O Ibov aí fechando a semana, né? 2,7 aí de queda, uma queda um pouquinho maior do que a gente vinha observando. Aqui no gráfico semanal, né, a correção segue, tá bom? Aqui por enquanto não tem sinais de que essa correção vai parar, tá? Pode parar a partir da próxima semana, tá? Seja não sair do lugar ou seja até o índice aqui subir um pouco, tá? Mas não se surpreenda caso o Ibov venha beliscar aqui essa região dos 123 mil pontos. Então você percebe que nessa última pernada aqui do semanal, aqui de junho até agosto, esses 123 mil pontos é a segunda retração dessa pernada. Além disso, esses 123 mil pontos era até então um topo histórico, ali feito em 2023, né? E aí o mercado foi lá romper o topo histórico, não, desculpa. Era um topo importante aqui de 2023 e que tinha sido rompido no rally do final do ano passado, ou seja, um topo anterior que vira uma região de resistência. E até lá, a gente está falando aqui de mais ou menos 2% a mais aí de queda a fazer, ou 2.600 pontos. Não é nada demais, pode ser que não chegue, né, mas o ponto não é nada demais, tá? Quando a gente vem aqui para o gráfico diário, a gente percebe, né, que essa semana, entre quarta e quinta-feira, né, o mercado deu uma acelerada, né, então um movimento que não se via aí ser assim tão intenso num curto espaço de tempo, então foi ali mais ou menos 4% de queda entre terça e a quinta-feira, né, entre ontem, e o mercado hoje, né, dando uma arrefecida aí, né, ou seja, 0,85 de alta, deu uma recuperada. Aqui o contexto, né, você já sabe, de setembro para cá, se houver um repique, a princípio, pode ser oportunidades de venda, então você olha aqui que o repique, ele pode vir, por exemplo, olhando aqui para o gráfico diário, a gente está falando aqui, por exemplo, retornar às médias, a gente está falando aqui de 1,8 a 2%, ou seja, o mercado pode subir 2% e ainda assim, a princípio, não significará uma mudança de tendência. Tá? Os próximos objetivos aqui, caso o Ibov faça um repique e volte a cair ou caia direto, estão aqui na faixa dos 121 mil pontos. Então marca aí, a gente tem o 123, aquela região importante ali no gráfico semanal, e temos os 121 mil pontos. Então até os 121 mil do fechamento aqui de hoje, a gente está falando de 3,5%. Então 123 são 2%, 121, 3,5% aproximadamente. A dúvida é se teremos um repique ou se o mercado vai seguir esse movimento de queda daí mesmo, de onde parou nessa sexta-feira aí no final dessa semana. O dólar, né? O dólar aí, destaque, né? Na semana deu uma acelerada forte ali na terça e quarta-feira, finalmente rompeu a barreira dos R$ 6, né? Muito tempo se falava sobre esse número e acabou chegando lá, né? Você percebe que a máxima histórica nominal do dólar, né? 5,97, feita ali no ano da pandemia, 2020, foi superada. O dólar beliscou aqui, né? Uma região de falha, de enrosco do Fibonacci aqui no gráfico semanal, o 6,12, tá bom? Então você percebe que deu uma boa devolvida, que foi nessa sexta-feira, e o dólar dá sinais, né, de exaustão, né, de que a gente pode ter um período de correção, que pode ser uma correção lateral, ou mesmo uma queda, né, talvez retornando aqui às médias, tá? Então lembra que no início desse mês de novembro, que encerra hoje, o dólar vinha de uma alta importante, né, ao longo do mês de outubro, ali quando saiu de 5,50, 5,40 alguma coisa, e foi lá para os 5,88. Então a correção foi basicamente lateral, né? O dólar cedeu um pouco, é verdade, mas ficou lateral ali 2, 3 semanas, até que nessa semana voltou a subir e com força, né? Então não se surpreenda se o dólar tanto cair,
né, ou seja, fazer uma correção em queda, né, no formato de queda, ou ficar lateral, como foi aí no início do mês de novembro. Os juros, né, os DIs, esses também aceleraram, né, então durante a semana eles aceleraram forte, né, então seguindo, né, ou retomando a tendência de alta que já vinha, que tinha dado uma descansada aí nesse mês de novembro aqui, ó, você está vendo, mas isso não significou, né, uma mudança de tendência. Então veio essa semana ali, especialmente, né, quarta e quinta-feira, os DIs aí aceleraram, renovando máximos, vários dos vencimentos aí superando os 14%. Então os DIs aí seguem a sua tendência de alta, tá? Agora vamos dar aquele giro, né, nos índices setoriais, né, começando aqui pelo consumo, né, o viés é baixista, né, então esticou aí nessa queda essa semana, chegando aqui em objetivos, né, regiões importantes. Pode ter um repique, pode, mas a tendência aqui é de baixa, então se continuar caindo direto não vai ser surpresa. O setor elétrico e IEX, mesma coisa, o viés é baixista, então se continuar caindo direto não vai ser surpresa, mas é evidente que um repique aqui pode estar a caminho. Veja o candle aí, né, seguido dois candles fortes de baixo, um candle aqui, um candle de fundo, um martelo, então pode ser que tenha um repique aí também. E FNC, né, o cenário semelhante, né, deu uma acelerada essa semana, chegou aqui numa região do Fibonacci, que também é um fundo importante, olha aqui, foi daqui de onde partiu o rally, né, esse ano, olha aqui, ó, em junho, o IFNC, junto com todo o mercado, né, foi inclusive, né, um dos setores, né, que subiu forte ali entre junho e agosto, né? Foi ali 20%. Então, uma região importante, né? É esse suporte aqui que a gente estava olhando ali, por exemplo, no Ibov, né? Volta lá que você vai entender o que eu estou falando, aquela mínima ali, essa faixa aqui. Deixa eu mostrar aqui rapidinho, ó. Ali de junho, ó, é a faixa do 118, né? Então tá longe, né? Mas imagina só, né? Se o IFNC tem sido um espelho quase do Ibov, já pensou se chega lá, né? Vai saber. Enfim, IMAT, né? O viés aqui continua altista, tá? IMAT não é só Vale, tá? Suzano, Klabin, né? O setor de celulose, então segue bonito, inclusive Suzano aí tem sido um destaque importante em meio a esse período aí turbulento do mercado, tá? O Imob, setor imobiliário, né? Construção, shoppings, etc. O viés é baixista? Né? Chegou em região importante? Chegou, né? Região que tem sido suporte foi no final do ano, no meio desse ano, então pode ter um repique, pode até mesmo uma reversão de tendência, mas por enquanto a tendência é de baixa, então se cair direto daí não vai ser surpresa, mas evidentemente se tiver um repique é até desejável, tá? O small, mesmíssima coisa, né? Chegou numa região importante, olha aqui, a região candidatíssima, né? A falha, fazer fundo, mesmo que seja momentâneo, né? Seja um repique, né? A região aqui do -11 do Fibonacci aí, ou seja, a região de rompimento, né? De perda de um fundo importante, pode ser que pare por aí, pode ser que reverta, né? Mas a princípio a tendência é de baixa, então se tiver um movimento de alta, no primeiro momento será ainda um repique para quem sabe novas oportunidades aí de venda. Tá mercado lá fora, né? Teve o feriado, o mercado fechado na quinta-feira, hoje foi apenas de meio período, mas a tendência no S&P é de alta, né? O S&P aí fechando a semana 1,6 aí, 1,06, né, de alta, então lá, né, com novas máximas feitas, o S&P tem alvos ainda a cumprir, não tem qualquer sinal aí de fraqueza. Você pode dizer que nos últimos 4 pregões o S&P perdeu velocidade, né, subiu pouco, né, subiu menos, né, perdeu amplitude, mas não quer dizer que vai reverter. É claro que essa região aqui traz um certo assombro, né, é um alvo, tá aqui zanzando, né, PEC perdendo força, talvez aí um IFR, né, tenha até uma divergência, não estou com IFR aqui, então pode sair um topo duplo, pode, e abrir aí uma correção um pouco mais ampla, mas tá difícil aí de achar esse movimento aí de correção mais ampla no S&P, não tem acontecido. Quem está corrigindo mais forte são os juros, né? Olha aqui, 10 anos, né, que beliscou 4,5, né, já passando aqui por uma primeira faixa, né, duas faixas importantes que poderia estancar essa correção, aqui a região do 4,35 e a região aqui do 4,25, né? Então esses juros seguem aqui cedendo e no mais distante aqui, ó, tem essa região do 3,95, tá bom? Então tem espaço aqui para esses juros continuarem cedendo, né, os treasuries aí americanos, o que pode continuar sendo, né, um catalisador aí para manutenção, né, da alta do S&P. Petróleo não sai do lugar, né? Só a faixa de 70, 71 tem sido um importante suporte, favorece compras, mas longe de ser aquela compra aí clara, contundente, né, que você tem ali um pouco mais de convicção, né, esperando um movimento de alta, tá? Mas é só isso. Para mim aqui, enquanto acima de 70, ainda prefiro pensar em compras para tentar voltar no 75, ali no 79, mas também, como eu disse, nada assim com muita contundência, com muita convicção, tá? Minério vem numa recuperação devagar, esse 105 aqui, ó, uma região importante, se rompido, né, pode ser, né, uma oportunidade, né, de voltar ali na região do 114, quem sabe mais, né? Mas muito difícil também esse minério, né, zanzando ali, meio largado, né? Parece estar esperando alguma coisa aí, talvez, quem sabe, né?
China, né, novamente, ou algum outro player aí no mercado de minério, tá? Bitcoin é um viés altista, né? Então, claramente aqui a tendência é de alta, fez uma correção, né, suave aí do topo, vindo ali dos 99 até aqui a região aqui do 90, alguma coisa, já sinalizando a retomada do movimento em direção, caso, né, permaneça aos 104 e 109. O 100 mil, né, o número redondo aí, tá todo mundo esperando, quase chegou lá, né? Faltou ali menos de $700, né, para chegar lá, mas para mim é só um número simbólico. A expectativa é de que, se continuar essa tendência, que vá mais longe, como eu disse, 104 e 109, tá bom? Então é isso. Espero que você tenha tido uma excelente semana, né, que os vídeos aí estejam te ajudando. Então, novamente, se você gosta do meu conteúdo, além de compartilhar, assistir, comentar e etc., que tiver interesse de aprender, é só me chamar. Eu já disse, eu tenho curso disponível, mentoria individual, enfim, é só chamar que a gente bate um papo aí, ver o que pode te ajudar a se encaixar melhor para suas necessidades no momento. Valeu, um ótimo fim de semana, um grande abraço, até mais.